Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje vamos dar uma olhada em alguns comentários aí no canal Fatos Maçônicos, nesse último vídeo que eu fiz a respeito do rito escocês antigo e aceito. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Bem, como sempre, né? Caso você queira fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente sabem o que é a maçonaria, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui os links para o meu e-book, Os Ensaios Essenciais da Maçonaria do Niramita. Então ali você vai ter uma ampla visão, né? Você desenvolve uma ampla visão sobre realmente o que se trata a maçonaria, desde o contexto da sua origem, desenvolvimento, prática do rito adoniramita também, né? Mas eu falo um contexto geral, influências, enfim. Se você quer ampliar a sua visão e conhecer de fato o que é maçonaria, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir um preço simbólico e fique por dentro de tudo, saiba de tudo. Ou não compre e fique na boa aí, fique na obscuridade, fique como muitas pessoas achando que sabe das coisas, mas de fato não acha nada. Mas então vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns comentários aqui. Então beleza, o vídeo é esse que eu fiz aqui do 125, né, que eu falava sobre o rito escocês. Então, rito escocês antigo e aceito. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, é o 125, né? Então vamos passar aqui, beleza? Comentários aqui embaixo. Então vamos aos comentários. Francisco Valentim, parabéns pelo vídeo, irmão. Um tríplice fraternal abraço, obrigado. Então deixa eu pôr aqui, ó, esse link aqui também, né? Tá no vídeo, para os ensaios essenciais, beleza? Fala, tem razão, o Uziel e o Álvaro são excelentes pessoas. Eu falei lá da exaltação que eu compareci, né? Então, beleza. Igor Bittencourt. Oi, tudo bem? Hoje estava no ônibus e conheci um cubano. Papo vai, papo vem. Ele me disse sobre o regime político e a vida das pessoas em Cuba. A pergunta que fica, em Cuba tem alguma loja maçônica? Sim, na verdade, inclusive, teve um irmão nosso aqui do estado do Paraná, o irmão Toninho, que há alguns anos, já fazem muitos anos, né? Inclusive ele trouxe algumas fotos, ele foi fazer uma viagem para Cuba, certo? E trouxe lá até o modus operandi, eu não sei se ele, eu não lembro de fato se ele chegou a participar da reunião, mas ele teve contato com maçons de lá e trouxe algumas fotos, de fato, existe lá, mas era uma coisa bem... vamos pôr assim, né? Eles faziam em uma casa muito simples, sabe? Era uma coisa assim que não tinha muito glamour. Talvez, não sei se seria a melhor resposta, mas eram maçons que faziam o seu trabalho lá, né? Dentro da questão da maçonaria, estavam desenvolvendo o trabalho de maçonaria, mas eram lugares muito simples, assim, o pessoal lá muito humilde, mas você veja, e já quebra um paradigma, né? Da questão... principalmente de lugares onde é exercido uma espécie de totalitarismo, vamos por assim, e também a questão que pessoas simples não podem fazer parte da ordem, porque lá eu vi, ele trouxe algumas fotos, né? A gente viu o templo, era uma casa de madeira, mas o pessoal utilizava mais ou menos como lá nos Estados Unidos, né? Não utilizava aqui... aqueles uniformes, né, que a gente usa, os ternos pretos, lá eles iam tranquilo com a roupa que estava na hora, colocavam o avental e pau. Então, existe maçonaria em Cuba. Eu já vi fotos e depoimento de irmão que esteve lá, né? Eu acho que você pesquisou há mais de 10 anos a maçonaria. Certeza, meu irmão. Obrigado aí. Exaltação no rito escocês, cada vez mais aprendendo. Fala do Grau Ramsay, deve ser do Cavaleiro Ramsay, do Chevalier Ramsay. Que fez aquele discurso lá, muito antigo, né, que fez o link dos cruzados com a maçonaria, com os cavaleiros templários, daí veio uma das hipóteses, veio justamente desse discurso do Chevalier Ramsay. Parabéns, obrigado, opa, Luiz Enoque, valeu. Aqui na cidade de maçonaria pratica o rito, fiquei sabendo um pouco das origens do rito, onde poderia saber mais sobre esse rito. Bom, tem que estudar, né, na verdade tem que procurar aí algum material. Talvez recomendo que utilize o Moral e Dogma lá do Albert Pike para dar uma lida, lá é muito ligado à questão da cultura dos Estados Unidos, né? Tem algumas características, mas dá uma linha geral assim do rito como um todo, né? E obviamente os seus rituais aí. Deixa eu ver aqui.
O Eric Collier. Opa, meu tio, tudo bom? Tudo bom. No próximo vídeo você poderia mandar um abraço para os irmãos do capítulo Antônio Cardoso de Albuquerque, número 466? Forte abraço. Então está mandado um forte abraço aí para o capítulo Antônio Cardoso de Albuquerque, número 466. A história e a ritualística do rito escocês, é o Jefferson Lopes, é bastante interessante. Muito verdade. Ainda procuro entender por que algumas potências terem alterado algumas das características singulares, como a cor representativa do rito e do avental de mestre maçom. Excelente vídeo. Verdade. Originalmente, o rito escocês era todo vermelho. Lá na França, né, ainda existe. E na Comab aqui se mantém essa tradição, né, da originalidade com relação à cor dos aventais, por exemplo, né? E aqui também tem, por exemplo, o Grande Oriente do Paraná, os templos são pintados de vermelhos, porque basicamente é escocês. Beleza. Por que ficou azul, de repente, né? Na verdade, assim, bem raso a história, mas quando houve essa divisão e surgiram as grandes lojas aqui no Brasil, ela veio com uma cultura dos Estados Unidos, lá do Blue Lodge americano, e lá se usava o azul. Então, acho que o pessoal achou bonito, na verdade, e acabaram trocando a cor vermelha do rito escocês, que seria a original, pela cor azul, mas foi em função disso, né? Foi uma influência americana, que acabou alterando mais ou menos esse aspecto aqui no Brasil, por exemplo, né? Existem outras coisas aí, mas basicamente foi isso, né? E a partir disso, né, o Grande Oriente do Brasil acabou adotando também essa cor. Coisas que acontecem. Olá, meu irmão, deu para Alexandre Demetriou. Gosta dos ritos. Fui iniciado na... Olá, meu irmão, deu para perceber? Você, assim como eu, gosta de ritos. Verdade, gosto de analisar. Fui iniciado na Inglaterra, onde resido. Se algum dia vier aqui, me avisa que te levarei para conhecer os ritos diferentes que poucas lojas trabalham aqui. Opa, obrigado, Alexandre, muito obrigado aí pelo convite. Oportunamente estaremos aí fazendo uma visita na Inglaterra. Valeu pela força aí. Fala sobre o Bafomé, Joelson Souza. Eu já falei, eu tenho um vídeo no canal, Joelson, especificamente falo sobre essa questão do Bafomé, essa história toda, o que significa lá atrás, lá na Grécia, começou a história, e barari, barará, né? E ficou linkado essa história por causa do Léo Taxil, dentro da história da maçonaria, e aquela tem as histórias dos templários, enfim, tem um vídeo que fala aí a respeito disso aí. Excelente canal, meu irmão Léo, língua língua de sogra. Fale um pouco sobre o rito brasileiro. Olha, eu hoje assim no simbolismo pratico o rito adoniramita. Até já pedi para um irmão aqui fazer porque eu não, obviamente, né, é muito amplo, né, o espectro da maçonaria, as temáticas são muito extensas e eu também não domino todos os ritos, né? Então, basicamente, assim, propriamente, inclusive, o rito brasileiro é um que eu não domino. Eu conheço um pouco da origem lá do general Lauro Sodré, que montou o rito e tal, né? 1914 ou 16, se eu não me engano. E é um rito assim nacional, né? Feito para ser nacionalista, não sei se seria o termo melhor, mas é um rito oriundo de origem aqui no nosso país, né? Por isso o nome do rito brasileiro. Mas ele teve uma ideia interessante, basicamente, estou bem em linhas gerais, né? De forma nenhuma eu tenho a possibilidade até de falar, porque eu não conheço tanto, já participei de muito rito brasileiro, nossa, muitas visitas assim, né? Mas ele quis fazer um rito assim que se encaixasse, mais ou menos pelo que eu entendi, pela conversa que eu tive com os irmãos, era uma espécie de ritualística que se encaixasse em cada país. Então aqui no Brasil seria o rito brasileiro, daí se fossem utilizar essa prática em outros países, eu já escutei comentários nesse aspecto. No México, por exemplo, o rito mexicano, na Argentina seria a mesma prática com o nome rito argentino. Então já escutei também, não sei se procede, não tenho a profundidade necessária de fato, né? Conheço um pouco da história, da formação, acho que foi uma coisa fantástica assim, essa questão do rito brasileiro, né? Mas, de fato, eu não tenho a profundidade para falar assim bem pontualmente sobre qualquer tipo de detalhe nesse sentido. Convido também algum irmão do rito brasileiro, se quiser a gente pode fazer um bate-papo, né, que nem eu já fiz com o rito moderno aqui, com o irmão André Muniz, acho que foi muito legal para esclarecer nessa temática. Bom dia, irmão Luiz Miller. Bom dia, meu irmão João Batista. Gostaria de saber sobre o rito antigo
sobre o rito antigo e primitivo de Mênfis, sobre sua ótica, seus conhecimentos, sua experiência e pesquisador sobre assuntos maçônicos. Rito utilizado na França desde a época de 1815. Irmão, muito obrigado, fico no aguardo, se possível, e publica mais e-book. Opa, pode deixar, tá no forno, e é que eu tô sem tempo para fazer as coisas, isso que é o problema. Parabéns pelos excelentes trabalhos, já recomendei para vários irmãos. Muito obrigado, irmão João Batista, certo? É uma coisa interessante, ontem eu estava conversando até com outros irmãos, eu estava fazendo até um compilado. Na verdade eu recebi aí, nossa, foram vários, na verdade, vários irmãos, né? Eu fico lisonjeado, sabe? Eu sou um pesquisador assim, e você vê, você fazer uma pesquisa, procurar ser profundo, procurar trazer à baila um assunto assim que cria tantas dúvidas, na verdade, né? Irmãos dando depoimentos que gostaram muito dos ensaios essenciais da maçonaria, certo? E estão utilizando, inclusive, olha, eu fico lisonjeado com essa que isso daí é um reconhecimento mesmo, que é um trabalho que foi feito durante muito tempo, né, muitos anos, enfim, foi uma caminhada, na verdade, então não é uma coisa maluca, assim, feita do dia para a noite, então tem muito embasamento, eu fiz muita pesquisa a respeito disso, procurei elencar aqui na língua portuguesa o que havia de melhor e trazendo influências também da questão da origem da maçonaria e aspectos antropológicos lá da língua inglesa, mas da Inglaterra, e também da França, muita coisa da França, história, né? Enfim, eu havia feito algumas traduções da língua francesa de outros trabalhos, então ele também está um pouco junto nisso daí. Então, eu também escrevi aqui, para quem não sabe, eu escrevi aquele artigo, né? Se você digitar Maçonaria do Niramita, vai aparecer o artigo, a primeira opção aí de pesquisa vai aparecer o artigo da Wikipédia, também fui eu que escrevi aquele artigo, para quem não sabia, né? Então tem ali algumas coisas aí que eu falo e um pouquinho mais profundo no livro. Então basicamente funciona desse jeito, né? Mas com relação ao rito antigo e primitivo de Mênfis e Mizraim, né? De Mênfis e Mizraim. Então o irmão colocou ele de Mênfis. O que nós temos hoje aqui que eu posso falar? É assim, né? Então, o rito de Mênfis e Mizraim, na verdade, é uma junção do rito de Mênfis e do rito de Mizraim, que foi amalgamado, né? Com essas questões egípcias e tal, né? Queriam se colocar como um rito mais esotérico, algumas coisas do tipo. Eu até já conversei com alguns irmãos aqui que me questionaram lá no Facebook também, ou nos messengers aí, enfim, a respeito dessa temática. Ela é muito interessante, na verdade, né? Eu possuo alguns rituais, né, em espanhol desse rito, sabe? Porque eu queria estudar, queria entender um pouco melhor isso daí. Porque assim, o que acontece? A gente pode considerar o rito de Mênfis e Mizraim, ele surgiu, né? E ele tem alguns aspectos, tem algumas peculiaridades. Primeiro que ele surgiu num aspecto de... ele tem uma potência que chama... No mundo existem lá os soberanos santuários, se você pesquisar, tem na Espanha, tem na Itália, tem acho que em Portugal, tem na França, tem em vários lugares no mundo. Mas seria quase que uma maçonaria à parte. Certo? Por quê? Porque eles têm algumas características que a maçonaria tradicional não utiliza. Por exemplo, grande parte das potências, nem todas, né, mas grande parte das potências não utiliza ele porque ele propõe a maçonaria mista, no que tange reuniões de homens com mulheres. Então, dentro do que a gente segue de maçonaria tradicional, isso já é um impeditivo. Então já não é regular para a gente, maçonaria tradicional, né, a prática desse rito. Daí ele tem lá 97 graus, mais ou menos, isso, se eu não me engano, 99, 97, enfim, né. E basicamente os 33 graus primeiros são do rito escocês. E depois tem alguns lá, eles fazem, pelo que eu li também, né, pelo que eu li também e pude constatar, na questão de pesquisa, eles fazem são graus assim que eles não são todos iniciáticos, então tem alguns graus, vários são graus de transmissão, né? Então o irmão, por exemplo, que pratica esse rito, eu obviamente nunca tive participação em nenhuma reunião desse rito, né? Porque para nós da maçonaria tradicional isso é proibido, né? Participar de você participar do que se entende por irregular, né, ou que não é reconhecido. Então,
tem esse aspecto, a gente fica à parte, né? Seria uma maçonaria à parte, certo? Aqui no Brasil, infelizmente, acontecem algumas coisas que as pessoas utilizam esse rito. De fato, não sei, inclusive aqui no estado do Paraná. Não posso dizer com relação a temática e propriedade interna do pessoal aqui do Brasil utiliza, né? Mas teve algumas influências, né? Inclusive o rito adoniramita lá para trás acabou utilizando, né, algumas influências. O ritual de Lauderdale, lá que é utilizado no Le Droit Woman, também tem influências referentes ao Memphis Mizraim. Então foi montado mais ou menos, né? Mas o resumo da ópera é que seria uma espécie de maçonaria à parte, que não conversa basicamente com a maçonaria tradicional, não conversa de forma nenhuma, não tem acordo, e eles seguem, e o que é interessante, né? Qual é a diferença de uma maçonaria, de uma ordem tradicional, certo? Para qualquer coisa, já me perguntaram da carbonária. Carbonária a gente pode colocar assim no mesmo exemplo. Então, o que há com essas coisas todas, né? Dentro da maçonaria tradicional, já falei em vários vídeos aqui, a gente acaba obedecendo alguns regramentos. Landmark de Mackay, por exemplo, né? A gente ainda vai seguindo os landmarks de Mackay, as constituições de Anderson. Então ali tem alguns limitadores, né? Então a gente vai até um determinado ponto, né? Por exemplo, maçonaria tradicional não aceita mulheres, certo? Por quê? É uma questão de costume, na verdade. A regra foi feita lá no século XVIII e ainda continua se obedecendo essa regra. Não foi porque justamente um dos landmarks, né, eu tenho um vídeo aqui sobre os landmarks, o último landmark fala que você não pode mudar nada. Então, ou seja, você acaba entrando, somos a maçonaria tradicional, aceitamos esse regramento, então beleza, então vamos aceitar. Então nesse regramento existem esses limites, certo? E os soberanos santuários do Mênfis e Mizraim, que tem pelo mundo inteiro, né? Eles seguem uma regra que é deles, que eu não sei qual que é também, né? Enfim, eu até fiz um vídeo aqui com a Melissa, falando um pouquinho de maçonaria mista, né? E ela nos esclareceu que eles utilizam os landmarks do Albert Pike, por exemplo, que daí são regramentos diferentes. São regramentos diferentes, né? Enquanto a gente utiliza os de Mackay, certo? Eles utilizam o de Albert Pike, que daí é uma outra jogada. É uma regra, é uma lei, uma legislação que foi criada para a maçonaria e cada um segue o que quiser. Nessa questão, é a junção de dois ritos. Formou-se, na verdade, uma potência, né, em cada país, pelo que eu pude pesquisar, que não tenho um conhecimento profundo também, né, a respeito desse assunto, mas sempre chama muita atenção esse rito Mênfis Mizraim. E procurei entender um pouquinho mais, né? E cheguei a observar, né, que existem potências aí, mas seria uma maçonaria à parte. Então quem faz parte do Mênfis Mizraim não visita, não tem contato praticamente com irmãos, aqui no Brasil, pelo menos das linhagens tradicionais. Entenda-se Grande Oriente do Brasil, Grandes Lojas e Orientes Independentes, Comap. Então é isso, é uma maçonaria à parte. Beleza? O Bruno Guedes, ótimo vídeo, né? Estava falando sobre o rito escocês antigo e aceito. Mas faltou a parte da Escócia e da Prússia na história do rito de Eredon. Tem algumas coisas, né? Como eu falei, eu acho que eu falei muito epitelialmente, na verdade, né? A intenção não é esgotar esse assunto. E no vídeo eu havia falado, né, que isso daí denotaria um simpósio de pesquisa, né? Então cada dia seria um simpósio um pouco grande, né? Porque cada dia algum irmão iria trazer alguma contribuição nova a respeito desse assunto, né, que é um assunto bem complexo, na verdade. Então, existe a história da Prússia, né, principalmente no que tange o Cavaleiro no Akita, né, em termos gerais, né, o grau no Akita. Então é interessante porque esse grau surgiu lá na Prússia, em 1756, né, e ele acabou indo lá para o Eredon, acabou caindo no Eredon em 1758. Então ele faz parte da estrutura, né, mas surgiu lá na Prússia, então foi agregado ali, o pessoal achou que era interessante a temática, né, dos cavaleiros prussianos e tal, né. Tiago Berton, boa tarde, peregrino, fale um pouco sobre o juramento dos graus, obrigado. Bom, o juramento dos graus, na verdade, se a gente entender a questão do grau, é interessante, isso é bem interessante. A questão de grau a grau, né, existe uma espécie de juramento, né? É um juramento. O que é um juramento? O juramento basicamente é um compromisso que você faz com você mesmo.
certo? E dentro de cada grau, basicamente, você se prontifica a estudar o grau e conhecer o grau e tentar dominar o grau. Então, basicamente, cada grau tem esse tipo de que podemos chamar, esse tipo de modus operandi, né? Então, ele faz parte desde o começo, do início, né? Até dos operativos. É interessante isso daí, né? Quando, lá na questão da maçonaria operativa, se você conhecer um pouquinho da história, você vai observar o seguinte, quando o cidadão, né, funcionava, tinha uma temática um pouco diferente, assim, né? Mas tinha uma temática um pouquinho diferente a questão dos operativos. Mas, a grosso modo falando, como é que funcionava? Então, eu era um pedreiro, né? Eu construía lá estradas, ou construía, por exemplo, catedrais, né? Então, ali foi o começo das associações e sindicatos, certo? Isso daí dentro da história da humanidade. E daí era uma honra ser um pedreiro, sabe? Por quê? Desde o começo era necessário para se tornar um pedreiro ter muito estudo no que tange a questão da construção. Então, era primeiro uma honra, um privilégio, sabe? Ter acesso a toda essa... isso são as corporações de ofício de forma geral, né? Entende-se sapateiros, não tinha eletricistas lá, mas eram marceneiros, por exemplo. Então os marceneiros tinham segredos, os sapateiros tinham segredos, os pedreiros, né? Os maçons tinham seus segredos. Então, de como construir, como trabalhar com arco, por exemplo, né? Montar aquelas pontes, por exemplo. Então, existiam, e dentro dessa questão dos operativos, né? Que eram os que construíam as coisas, cada, vamos pôr assim, setor ou departamento tinha os seus segredos peculiares. Então, lá tinha pedreiros que faziam só arco. Tinham pedreiros que faziam só torres. Por exemplo, né? Existiam, em alguns detalhes que eu pude ver, né? Existiam essas especificidades dentro, assim, que seriam, vamos pôr assim, graus maiores dentro da ordem como uma forma geral, dos operativos. E eles, quando entravam, geralmente o pai trazia o filho se interessava em se tornar um pedreiro, né, que naquela ocasião era uma coisa muito, assim, era uma honra, inclusive. A pessoa entrava, né, e jurava que não ia revelar os segredos lá de como montar um arco, por exemplo. O que eu tenho que fazer para montar um arco? O que eu tenho que fazer para montar uma torre? Então existe esse aspecto até de tradicionalidade com relação a isso, né, que a maçonaria hoje contemporânea acabou trazendo dessa, podemos considerar uma das hipóteses prováveis. Então aqui o Ibrahim Miranda Guriab. Boa noite, sou aprendiz e admiro muito seu trabalho, bem como sou grato por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado, meu irmão. É uma satisfação, né, tentar, na verdade, tirar algumas dúvidas. Então é um prazer para mim assim, fazer os vídeos, inclusive, e tentar sanar algumas coisas e realmente produzir alguma coisa. E ver que essa produção traz frutos muito interessantes para todo mundo. Então, olha, eu que na verdade fico honrado por todos os depoimentos, por todos esses comentários, né? Eu acho uma coisa fantástica aí. Hoje a gente está trabalhando aí mais ou menos, começamos a trabalhar no final de agosto, setembro, o landmark aqui do canal Fatos Maçônicos, que eu já chamo estrutura, né? Que hoje já é a estrutura voltada à questão da maçonaria tradicional, maior do Brasil, maior da língua portuguesa. Então eu fico honrado, né? E tenho uma responsabilidade, né, com todo mundo, certo? Então, dentro da medida do possível, desses comentários, os que são pertinentes, obviamente eu vou tentando esclarecer e vou melhorando também, né? Eu vejo que tem alguns comentários, o cara gagueja demais, mas é que, porra, você criar um relacionamento, criar um canal, trabalhar com vídeos e tal, tudo bem. Se você pegar os meus primeiros vídeos lá atrás, né, que convido o pessoal aí pegando, né, tem gente que faz as maratonas ali, me manda mensagens ali, muito obrigado, né? Então vai vendo a evolução também, né? Não, talvez não a questão do conhecimento em si, né? Mas assim, o meu traquejo, o meu swing aqui vai melhorando com o tempo, né? Então existe essa questão, né? Então é isso, nesse vídeo eu falei sobre tudo isso que foi referente ao vídeo 125 aqui do canal, que eu falei sobre um pouquinho da história do rito escocês, do rito de Eredon. Espero você no meu próximo vídeo e um forte abraço!